Hoje nós vamos falar aqui, queridos, a respeito de cura. Como que Deus faz, como que Deus vê as coisas, como que Deus se move, tá? Vamos aqui colocar um louvor para atrair a presença de Deus. Oh, meu Deus. Pai Celestial, queremos pedir nessa hora, Senhor, que todas as pessoas que vão entrar aqui, Senhor, nessa live, desde já eu declaro, Senhor, sobre elas a Tua bênção. Desde já eu declaro, Senhor, aquelas que estão com algum tipo de enfermidades, necessitando de uma cura, Senhor, que elas sejam visitadas pela graça, pelo amor e pelo poder de Deus, através da unção do Espírito Santo. Que essa unção entre nas casas, Senhor, de forma sobrenatural. Porque hoje vai ser uma live, Senhor, que vai tocar essas vidas, vai tocar o coração dessas pessoas para entender que Deus os ama. E aquelas que estão com algum tipo de enfermidade, alguma doença, entender que Deus quer realmente operar um milagre na vida delas. Por isso, eu já libero um decreto de cura, um decreto de libertação, um decreto de bênção sobre a sua casa, em nome de Jesus. Oh, louvado é o nome do Senhor. Orando um pouquinho hoje à tarde para preparar essa palavra, falando com Deus, e Deus é tremendo, queridos, porque Ele quer fazer de tudo que for possível para nós entendermos o quanto que Ele está desejoso de ver a nossa libertação, desejoso de ver nós sendo sarados e curados. Então é algo maravilhoso da parte de Deus, e Ele vai usar, sabe, pessoas. Ele vai usar pessoas simples para ser instrumento dele. Vai usar você, vai usar a mim, vai usar todos os que são filhos dele, todos os que estão ligados a ele pelo Espírito Santo. Deus vai usar. E então nós precisamos de aprender algumas coisas, conhecer algumas coisas, tá? Então é muito interessante algumas coisas que acontecem na humanidade, na vida de algumas pessoas, e elas não estarem entendendo exatamente o porquê que está acontecendo essas coisas, e às vezes as atribuições disso não é correta, né? Então, por exemplo, você já ouviu alguém que precisa de uma cura, tá? Você conhece alguma pessoa, você sabe de alguém, você já ouviu alguém que precisa de uma cura dizer assim, talvez Deus tenha colocado essa doença em mim com algum propósito. Ou de repente você já ouviu alguém falar, ou até mesmo você, não sei, achando que Deus colocou uma enfermidade em você para algum propósito, ou porque Deus queria que você melhorasse, Deus queria que você se convertesse, Deus queria que você fosse melhor marido, melhor esposa, melhor pai. Então algumas coisas negativas, algumas coisas difíceis vieram para a sua vida, e que isso foi Deus que fez. Colocou uma enfermidade, né? Então tem algumas pessoas que atribuem a isso. Tem pessoas que vão dizer, Deus colocou essa enfermidade na minha vida porque Deus tem um propósito com essa enfermidade. Então, por que as pessoas fazem isso? Primeiro, que as pessoas fazem isso por falta de conhecimento. Falta de conhecimento e de conhecer a Deus. Então, falta conhecimento e falta conhecer a Deus.
As pessoas que estão entrando aí agora, né? Algumas pessoas que estão entrando aí agora, nós vamos falar hoje a respeito de cura, como que Deus se move para nos tocar, para nos abençoar e, e também esclarecer um pouco algumas coisas a respeito de como que as pessoas pensam, né? Porque tem muitas pessoas que ficam enfermas e achando que foi Deus que colocou essa enfermidade nela, tá? Então, você que está entrando agora aí, eu quero que você possa compreender o que nós vamos estar falando aqui, tá? A respeito de cura, atribuição de Deus para operar os seus sinais, prodígios, maravilhas, mas eu quero fazer as pessoas entenderem algumas coisas, né? Estava até falando aqui agora no comecinho, você já ouviu alguém que precisa de cura dizer, talvez Deus tenha colocado essa doença em mim com algum propósito, ou seja, Deus colocou uma enfermidade em mim porque Ele quer que eu faça isso, ou quer que eu atinja esse propósito, esse objetivo, tá? Então, o que acontece, queridos? Por falta de conhecimento e de conhecer a Deus, muitas pessoas atribuem situações difíceis a Deus. Você sabia que tem pessoas que acusam Deus? Pessoas que acusam Deus de ser autor de acidentes. É verdade, tá? Então as pessoas acusam Deus, por exemplo, acusam Deus de ser autor dos acidentes, autor das doenças, autor das mortes de alguns entes queridos, acusam Deus de ser autor das tempestades, de catástrofes, de terremotos, enchentes, para você ver que até as apólices de seguro, quando você vai fazer um seguro para sua casa ou para uma empresa tal, por causa das ventanias ou por causa de algum terremoto, por causa de alguma coisa, na apólice está escrito assim lá embaixo, atos de Deus, ou seja, aquele vento que veio, que arrancou o telhado da sua empresa, que derrubou tudo, eles estão dizendo que foi Deus que fez aquilo lá. Tá entendendo? Até nos apólices de seguro está escrito lá que isso aí são atos de Deus. Então, o que acontece? Existe um entendimento na humanidade e até mesmo nos cristãos que às vezes ele está sofrendo, às vezes ele está com uma enfermidade, às vezes ele está com uma situação difícil, porque foi Deus que colocou isso na vida dele. Tá? Então, não é verdade isso aí. Tá? Agora, quando nós queremos saber como Deus é, devemos olhar para quem, queridos? Tá, eu quero saber como que Deus é, eu quero saber como que Deus se manifesta, eu quero saber como que Deus age. Então, nós temos uma referência, como que Deus faz, como que nós vamos fazer, como que nós vamos conhecer Deus, como que nós vamos ver a manifestação de Deus. Então, agora, quando queremos saber como Deus é, devemos olhar para Jesus, amém, querido? Jesus é a expressão exata do seu ser. Então, queridos, presta atenção nisso aqui, olha. Quando nós queremos conhecer Deus, nós temos que olhar para a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus Cristo. Olhar para Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, nós vamos saber qual é a vontade de Deus. Se nós queremos saber a vontade de Deus, nós temos que olhar para Jesus. Jesus é a vontade de Deus em ação. Fala para quem está do seu lado aí, fala para o seu irmão aí. Jesus é a vontade de Deus em ação. Fala, Aldo. Tudo bem, querido? Então fala para o seu irmão aí. Jesus é a vontade de Deus em ação. Olha que interessante. João 3:38. João, se você estiver anotando aí, olha. João capítulo 6, versículo 38. Olha o que Jesus vai dizer. Ele fala assim, ó. Porque eu desci do céu para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja bem,
Jesus está dizendo que ele desceu do céu, que ele veio para essa terra, que ele está manifestado nessa terra, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Então, quando nós começamos a ver a vida de Jesus, quando nós começamos a ver a operação de Jesus, quando nós começamos a ver a manifestação de Jesus, quando nós começamos a ver o amor de Jesus, então ele está dizendo que ele está fazendo a vontade do Pai. Amém, queridos? A vontade do Pai, tá? Então, o que Jesus fazia? Por onde andava? Ele tornava as pessoas doentes? Quando você lê os evangelhos, você vê que por onde Jesus passava, ele tornava as pessoas doentes, ele fazia com que as pessoas ficassem doentes, ou era o contrário? Ou ele sarava as pessoas, ele fazia o bem, ou ele curava as pessoas. Então nós precisamos entender. Porque algumas pessoas vai dizer que ficou doente e que foi Deus que fez isso da vida dela. Ah, e Deus está tratando comigo, e Deus me colocou essa enfermidade, Deus me colocou essa doença, ah, foi Deus que fez isso. Não foi Deus que fez. Olha aqui, olha, vou mostrar para você algumas coisas aqui, por exemplo, tá? Em Atos 10:38. Olha que interessante aqui, Atos 10:38. Eu vou falar bem pouco hoje, porque depois eu vou orar pelos enfermos, tá? Então, eu falei para você na semana passada que se você tivesse o óleo ungido aí, você podia preparar o óleo ungido aí, que nós vamos liberar o decreto aqui para você usar. A palavra de Deus diz assim que a oração do justo muito pode em seus efeitos, e quando nós usamos o óleo ungido, nós podemos orar para as pessoas e Deus vai operar a bênção do milagre. Então, eu creio que vai acontecer milagres nessa live aqui hoje. Vai acontecer milagres aí na sua casa hoje. Pessoas serão curadas aí na sua casa hoje. Em nome de Jesus. Eu não estou aqui pregando à toa. Eu estou pregando porque eu creio. Amém, queridos? Eu estou ministrando porque eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá? Então, olha que tremendo aqui, por exemplo. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meu Deus, vamos entender esse versículo. Olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Foi Deus que ungiu Jesus. Foi Deus que ungiu o seu filho Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o quê? Bem ou mal? A Bíblia é clara aqui, fala, fazendo bem. Então Jesus, ele veio para fazer o quê, queridos? Jesus veio para fazer bem. Então, Deus não veio para fazer mal para ninguém. Jesus não veio para fazer mal para ninguém. Então, se você tiver em alguma situação que não está boa, você já tem que eliminar que foi Deus que fez isso. Você tem que eliminar que foi Deus que colocou isso em você. Você, queridos, presta atenção. Você acredita que tem gente que está magoado com Deus? Tem gente que está magoado de Deus porque morreu o seu marido, morreu a sua esposa, ou morreu o seu parente, ou morreu o seu filho e tal. O que Deus tem com isso? Acontece, morre gente todo dia. Morre gente de batida de carro, morre gente de enfermidade, morre gente de queda de avião, morre gente de tudo quanto é jeito. O que nós precisamos é estar seguros. Nós precisamos estar com a nossa alma no seguro. Porque se a gente partir dessa terra, nós já sabemos para onde nós vamos. Essa é a maravilha. Por isso que Jesus se manifestou na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você partir dessa terra, você vai estar com ele. Já tem um lugar preparado para você. Então, mas nós precisamos entender aqui as situações que estão acontecendo no nosso meio, tá? Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, tá? Repare que nesse versículo
vai falar o quê? Quem foi curado por Jesus? Está muito claro esse versículo. Quem foi curado por Jesus? Todos oprimidos do diabo. Todos oprimidos do diabo. Repare isso. Quem foi curado por Jesus? Todos os oprimidos do diabo. É uma declaração clara. Todos. Isso significa que todos foram curados por Jesus. Todos que foram curados por Jesus, de alguma forma, ou debaixo de alguma influência maligna. Não que estivesse com espírito maligno, não que estivesse endemoniado ou coisa assim, mas que o diabo estava por trás dessas opressões. Entenda, queridos, quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, eles trouxeram a maldição, estabeleceram a maldição. Isso desenfreou, se desencadeou muitos problemas de alma. A alma era uma alma que ela se tornou alma vivente com o sopro de Deus, mas quando o homem morreu espiritualmente, a alma ficou enferma. A alma se tornou uma com o corpo. E agora tudo que a alma tem, que ela tem influência negativa, o corpo recebe essas influências negativas. Por isso que uma pessoa, quando está magoada, quando uma pessoa está com ódio, uma pessoa está com raiva, quando ela não perdoa, ela vai receber essas descargas no corpo físico, ela vai ter problema. Agora, como que Deus vai entrar nisso aí? Deus vai entrar para curar, que jeito? Primeiro, o entendimento da pessoa. Que não foi Deus que colocou essa enfermidade nela. São as consequências que vieram. Aí o diabo aproveita a situação e o diabo vai fazendo isso. O diabo vai oprimindo as pessoas, tá? Então, não é Deus que fala, tá? Que faz isso, tá? Então, olha para você ver aqui. Vamos fazer outro versículo aqui, ó. Trazer um outro entendimento aqui, tá? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 40, 41, 42. Logo no comecinho lá, Marcos capítulo 1, versículo 40, 41 e 42, que vai falar a cura de um leproso. Tá? Então, diz assim, ó, aproximou-se dele um leproso. Naquela época, a lepra era terrível. Era uma das piores enfermidades que tinha naquela época, era a lepra. Tá? Então, esse leproso, ele se aproxima de Jesus, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. Então presta atenção, esse leproso, ele chega diante de Jesus e clamando, fazendo um pedido. Ele se ajoelha diante de Jesus e ele faz um pedido. Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. Agora nós vamos ver a atitude de Jesus. Qual que foi a atitude de Jesus? Olha que tremendo, querido. A palavra de Deus, no versículo 41, fala assim, e Jesus, movido de grande compaixão. Espera aí. Nós vamos começar a entender. Se Jesus está movido de grande compaixão e ele faz a vontade de Deus, então da onde que vem essa compaixão? A compaixão vem de Deus, a compaixão vem do céu, a compaixão vem do Pai. Porque Jesus, ele não faz a sua vontade, mas ele faz a vontade do Pai. Então essa grande compaixão é aquilo que também está no coração de Deus. E Jesus, movido de grande compaixão, fez o quê? Estendeu a mão e tocou. Meu Deus! Meu Deus! Jesus estende a mão e toca o leproso. Ele não podia nem fazer isso. Em Levíticos capítulo 15 vai falar que o leproso, ninguém podia tocar nele. Querido, se um leproso sentasse numa cama, tinha que remover toda a roupa daquela cama. Se alguém sentasse naquela cama, ele ficava imundo até a tarde. Não é diferente daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. É a mesma coisa. O leproso, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, se ela sentasse numa cadeira, e alguém chegasse lá depois e sentasse naquela cadeira que aquela mulher estava, ou o leproso estava, o cara ficava imundo. Até a noite. Então, era algo terrível.
Algo terrível. Era pior que essa praga que nós temos hoje do Covid. Tá? Então, mas o que acontece? Jesus estendeu a mão e tocou ele. Esses leprosos, esses leprosos que viviam num lugar separado, que era o leprosário, esses leprosos, quando eles se aproximavam da cidade, porque eles tinham fome, gente, eles passavam fome, eles tinham necessidades, e eles procuravam ver se alguém tinha misericórdia deles, compaixão deles, eles se aproximavam da cidade para ver se alguém dava alguma coisa para eles comerem. Mas era o contrário, as pessoas gritavam. Leproso, e as pessoas tacavam pedra, tacavam pau, e ele tinha que voltar correndo para o leprosário. Então presta atenção, aquele leproso não podia ser tocado. Então a alma daquele leproso, a rejeição que havia dentro dele, era igual à doença, igual à enfermidade externa. Então, a enfermidade interna dele, na alma dele, por causa da rejeição, por causa do lugar que ele tinha que ficar separado. Sabe, eu visitei alguns irmãos com Covid, fui orar por alguns irmãos com Covid, graças a Deus tem um irmão aqui que nós fomos orar, que eu fui orar para ele, que é um discípulo meu, que é o Cláudio. Fui orar por ele, entrei lá na casa dele. Irmãos, essa enfermidade é uma enfermidade que a pessoa tem que ter uma alma muito bem resolvida, porque dá a impressão que ele ficou rejeitado, sabe? Ele tem que ficar isolado, ninguém pode entrar lá, sabe? Tá, parece que ele virou um bicho, virou uma coisa lá que terrível. Qualquer coisa que ele beber um café, tal, não pode mais ninguém nem tomar lá. Então, é um terrível isso aí. Então, essa questão desse leproso era a mesma coisa. Sabe? Você acha que Jesus não vai tocar em todo mundo que tem Covid hoje? É claro que vai. É claro que vai. Por causa de quê? Por causa da sua grande compaixão, queridos. Meu Deus. Tá? Então, ele mostra aqui, ó, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. E olha o que ele vai dizer. E disse-lhe, quero. Ele vem perguntar, se tu quiseres, podes me limpar. Jesus expressa a vontade que ele tem, ele dizendo, eu quero, é claro que eu quero limpar você, eu quero tocar você, eu quero que você entenda que eu não sou como essas pessoas que te rejeitam, eu amo você, eu vim para buscar você. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem se tornou limpo, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Meu Deus, que coisa fantástica isso aí, sabe? Essa aqui é a visão que nós temos que ter de Deus na nossa direção. Essa grande compaixão. Então, nós temos que parar, algumas pessoas têm que parar de achar que foi Deus que fez isso. Se você estiver com alguma enfermidade, você estiver passando alguma dificuldade na sua vida, se você tiver com um problema no seu casamento, se você tiver com um problema financeiro, se você tiver com um problema de saúde, você não pode atribuir essas coisas a Deus. Se você viu um terremoto, se você viu uma tempestade, se você viu alguma situação difícil, você não pode atribuir isso a Deus. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus, ele entrou no mar da Galileia e de repente se levantou uma tempestade lá. O que Jesus fez? Jesus levantou a mão e repreendeu. Por quê? Por que repreendeu? Só se repreende quando é demônio. Então era uma ação do diabo que estava por trás daquelas ondas que estavam subindo no barco ali, que eles iam atravessar do outro lado. Porque do outro lado tinha uma legião de demônios. Eles iam atravessar do outro lado de Gadara e o diabo não queria que eles fossem lá para libertar aquele homem lá. Jesus, ele vai atravessando. Então veio um impedimento. Então tem muitas coisas que vêm como impedimento, que é o diabo que está causando, que é uma situação para destruir, porque o diabo veio mesmo para isso, para matar, roubar e destruir. Mas glória a Deus que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja sarado, que você seja curado, que você seja liberto, porque há uma grande compaixão no coração dele e há um desejo expresso para abençoar
e amar a sua vida. Amém, querido? Essa aqui é a verdade, tá? Então você tem que desencanar desse negócio aí de achar que se você está passando alguma coisa aí que foi Deus, tá? Se você estiver magoado com Deus, então resolva esse problema aí com Deus, tá? Se arrependa disso aí, porque Deus, ele só veio para fazer o bem. Tá muito claro esse versículo aqui de Atos 10:38, tá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. É por isso que Deus vai falar assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, não de mal, mas de paz, para vos dar segundo os seus caminhos, o seu futuro, a sua bênção que você necessita. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Esse estudo aqui de cura, ele vai se estender, porque nós precisamos aprender muitas coisas. Deus quer nos ensinar muitas coisas, queridos. Porque o diabo, ele faz algumas coisas e depois é como se ele jogasse a culpa em Deus, sabe? E não é assim que funciona, não. Amém, queridos? Então, para nós encerrarmos essa palavra, depois eu vou orar para vocês, olha o que está escrito em 1 João 3,8. 1 João 3,8, que diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Queridos, desde quando o primeiro casal pecou, desde quando o primeiro casal, ele desobedeceu a Deus, e eles, por causa da desobediência, eles trouxeram a maldição para a terra, desencadeou um problema sério na vida das pessoas, na alma das pessoas. E isso vem até hoje com muitas dificuldades, com muita seriedade. Então, não tem jeito, querido. Não tem jeito. Se a gente não voltar para Deus, se a gente não colocar o nosso coração em Deus, se a gente não realmente se apoiar em Deus. Agora, como que a gente vai segurar em Deus, vai se apoiar em Deus, achando que Deus é culpado de alguma situação na nossa vida? Você compreende? Então, nós não podemos permitir isso na nossa vida, tá? Então, eu quero abençoar você. Eu quero orar por você, eu quero declarar que você vai ser um instrumento de bênção para orar pelas pessoas, e agora aquelas pessoas que estão aí de alguma maneira, de alguma forma, que precisando de uma cura, nós vamos orar agora e vamos emitir decreto sobre a sua vida, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Tá? Pai Celestial, a tua compaixão é grande, Senhor. O Senhor externou isso através do teu Filho Jesus. A tua palavra diz que Jesus, ele andou, Senhor, pelas sinagogas e que ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino e ele curava todas as pessoas, Pai querido, de doenças, de enfermidades, de todo mal, Senhor. Meu Deus, o Senhor Jesus veio para manifestar, para mostrar, Senhor, para nós o quanto o Senhor Deus nos ama, porque a tua palavra está tão expressa ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meu Deus, o Senhor nos amou de tal maneira, e essa maneira foi mostrada através do teu Filho Jesus. Quando o teu Filho Jesus andava por essa terra, Pai querido, ele tinha essa grande compaixão, essa íntima compaixão pelos perdidos, pelos necessitados. A tua palavra, Senhor, a tua palavra lá em Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me enviou para libertar os cativos. Libertar os cativos pode ser tantas coisas, tantas pessoas que estão aprisionados na sua alma com uma enfermidade, com vários outros problemas, estão no cativeiro do inimigo, mas Jesus, ele veio para arrebentar os cativeiros, ele veio para quebrar, Senhor,
todas as ações do inimigo. Por isso, meu Pai, eu quero abençoar, Senhor, essas vidas. Eu quero repreender agora, da mesma maneira como Jesus repreendeu a tempestade, porque existia uma ação de demônios, havia uma ação maligna por trás. Então Jesus repreendeu aquele vento, como se aquele vento tivesse ouvido para ouvir Deus, porque Deus tem domínio sobre tudo. Deus tem domínio sobre a natureza. Deus tem poder no céu, na terra, debaixo da terra, e Ele tem poder contra toda essa enfermidade. Se você tiver alguma enfermidade agora mesmo, eu emito um decreto que essa enfermidade tem que sair da sua vida. Você precisa de crer nisso. Você precisa de entender que Deus, Ele quer curar você do mesmo jeito que aquele leproso chega para Jesus e fala: se tu quiser, tu podes me limpar. Jesus disse: eu quero. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você seja sarado, que você seja curado. Mas você precisa tomar posse desse entendimento, dessa verdade, e fazer essa declaração. Então, se você tiver alguma enfermidade agora, você ora e fala: eu declaro que eu sou sarado, que eu sou curado em Cristo Jesus, pela vontade do Pai Celestial. Meu Deus, se você entender isso, se você colocar sua mão no seu coração e fazer essa declaração profética com fé, então você vai começar a ver a manifestação do milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vai ver os seus entes queridos sarados, curados, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, eu repreendo mesmo agora toda ação de enfermidade, toda doença. Quem tiver com Covid-19 aí, que sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus nos seus pulmões, para que o sopro de Deus venha e faça com que você respire perfeitamente, porque foi Deus que nos criou. Ele pode nos dar um pulmão novinho. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa e eu declaro debaixo da vontade de Deus que você seja sarado, que você seja curado e que você seja abençoado em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso, tá? Sobre essas enfermidades. Vou ensinar mais coisas depois, mas eu queria hoje dar uma introdução sobre isso para mostrar que realmente não é Deus que está por trás dessas situações, tá? Deus, ele envia Jesus para desfazer as obras do diabo. Então, quem está por trás de tudo isso aí é oprimindo as pessoas, fazendo com que as pessoas realmente estejam passando por alguma dificuldade, realmente sempre foi a ação do inimigo, tá? Mas Jesus, ele está aí para desfazer isso. Amém, queridos? Quero abençoar você. Um beijo no teu coração e até domingo. Lá nós vamos dar um abração virtual lá em todo mundo. Em nome de Jesus, você vai se sentir muito amado para a glória de Deus. Um beijo no coração.